E aí, galera, de volta ao Túnel do Tempo. Dessa vez vamos ao ano de 1987, quando estreava o filme Predador, que nasceu de uma ideia curiosa que circulava em Hollywood após o sucesso de Rocky IV. Conta-se a lenda que alguém brincou dizendo que depois de derrotar todos os adversários humanos, o próximo oponente de Sylvester Stallone só poderia ser um alienígena. A piada acabou inspirando roteiristas a imaginar uma criatura extraterrestre enfrentando o guerreiro mais perigoso possível. Daí, os irmãos Jim Thomas e John Thomas escreveram um certo roteiro, inicialmente chamado de The Hunter, Caçador. A história chamou a atenção da 20th Century Fox, que decidiu transformar o projeto em uma grande produção estrelada nada mais, nada menos do que por Arnold Schwarzenegger, que vinha do enorme sucesso de Conan o Bárbaro, Exterminador do Futuro 1 e Comando para Matar. Já poderia ser considerado uma espécie de estrela de filmes de ação ou ficção. Com um currículo desses, a direção ficou a cargo de John McTiernan, que ainda era relativamente desconhecido. O estúdio queria alguém capaz de combinar ação militar com suspense. E McTiernan trouxe uma abordagem que transformou o filme em algo mais próximo de um terror de sobrevivência do que um simples filme de ação. O início, as primeiras filmagens do filme O Predador, a produção começou usando uma criatura magra e estranha, interpretada por Jean-Claude Van Damme. O problema era que o visual não funcionava, parecia pouco ameaçador e tinha dificuldades para se mover na selva. Quando as filmagens foram interrompidas para reavaliação, o estúdio chamou o lendário criador de efeitos especiais, o Stan Winston. Durante um voo, Winston teria desenhado a famosa mandíbula do predador, após conversar nada mais nada menos com James Cameron. O resultado foi o visual icônico que conhecemos hoje. Claro que ele se inspirou no Alien, né? As gravações ocorreram principalmente nas florestas do México. O calor, a umidade, os insetos e o terreno complicado tornaram a produção extremamente desgastante. E uma coisa interessante, a gente percebe no filme que a floresta é bastante densa, né? Só que não, ali naqueles locais onde ocorriam as filmagens, eles implantaram plantas, como é que se diz? Plantas artificiais. Aí deu, como é que se diz? Uma carga maior de coisa sombria, de coisa densa, né? Aí ficou uma floresta duplamente densa. O filme, além de ter o Arnold Schwarzenegger, que já era uma estrela daquela época, dos filmes de ação, tinha também o Jesse Ventura, ambos fisiculturistas, né? O Arnold Schwarzenegger, ele relatou que as cenas na lama e na selva eram fisicamente exaustivas, mas justamente essa sensação de desconforto ajudou a criar o clima opressivo do filme. O que tornou o Predador especial foi a estrutura. O filme começa como um típico longa de soldados de elite realizando uma missão de resgate. Aos poucos, porém, a história muda completamente de gênero. Os caçadores tornam-se presas. A criatura, ela não mata por necessidade, no caso o predador, mas por esporte, escolhendo os guerreiros mais perigosos como troféu. Essa ideia de um caçador supremo transformou o predador em um dos monstros mais famosos da história do cinema. Agora vem a parte mais incrível do filme, que eu acho que é uma coisa realmente à parte e que a gente precisa falar sobre isso. É a questão de como o predador se mostrava, né? De como que ele se comportava, de como que ele conseguia se manter invisível. E vamos lá, vamos falar sobre o efeito, né? O efeito de invisibilidade do predador. A gente sabe que em 1987, fazer um efeito desse foi um verdadeiro milagre dos efeitos especiais, né? Da era pré-CGI.
O que hoje seria feito com poucas horas num computador exigiu uma combinação de truques óticos, múltiplas filmagens e muita criatividade. O ator era filmado usando uma roupa vermelha, brilhante, mas super brilhante, do tamanho do predador, né? E lembrem-se, esse ator que substituiu o Van Damme, ele tinha simplesmente 2,18 metros de altura. Era um verdadeiro predador na realidade, né? Muito bem escolhido. A cor foi escolhida porque contrastava fortemente com o verde da selva e o azul do céu, facilitando a sua remoção. Então a gente entende que ao eles colocarem um objeto, ou então um ser que seja completamente vermelho, numa selva onde predomina a cor verde, cara, fica muito fácil tirar a cor vermelha. É como se a gente pegasse a tesoura e recortasse, mas aí cria-se um buraco na imagem. A gente vai ver isso mais para frente aqui na explicação, né? Então, depois a equipe gravava exatamente a mesma tomada, sem ninguém na cena, certo? A primeira tomada é com o ser avermelhado correndo. A segunda tomada é só a selva pura, não é isso? Criando uma imagem limpa da floresta, né? Utilizando técnicas de chroma key e composição ótica, removiam a figura vermelha, deixando um buraco, como eu expliquei na imagem. A sacada genial veio aqui. A segunda filmagem foi feita com uma lente mais aberta, cerca de 30% mais ampla. Quando as duas imagens eram combinadas, a vegetação da segunda tomada preenchia o espaço onde estava o predador, o espaço em branco, criando aquele efeito de refração, sabe? Como se a luz estivesse sendo dobrada ao redor de um corpo invisível. Porque aí fica uma pergunta, né? Por que o efeito de predador parece tão maravilhoso até hoje? Porque não era uma transparência simples. Gente, foi feito na tora, na mão, nossa, em uma espécie de colagem, uma coisa maravilhosa, sabe? Incrível. O predador parecia distorcer a realidade ao seu redor, como o calor acima do asfalto num dia quente. Vocês já observaram quando a gente está olhando o asfalto e não fica parecendo que tem uma água subindo, assim, um vapor? É o mesmo efeito, né? Um efeito refratário. É como se a luz estivesse avisando que tem um objeto ali, né? A luz denuncia, né? Tem um objeto invisível ali, né? Isso. Essa quebra da imagem dava sensação de que havia algo ali, mas que nossos olhos não conseguiam enxergar completamente. O supervisor de efeitos especiais, o Joel Heineken, revelou que eles tentaram diversas soluções antes de chegar ao resultado final. A inspiração veio da ideia de fazer o fundo parecer uma lente móvel atravessando a selva. O resultado foi tão inovador que muita gente na época acreditou estar vendo uma espécie de computação gráfica super avançada que poucos ainda tinham, mas não era, né, galera? Quando na verdade era um efeito óptico criado com filme, lentes e composição fotográfica. Um daqueles casos raros em que a limitação tecnológica acabou criando um efeito visual mais orgânico e convincente do que muitas versões digitais que vieram depois. Curiosidades. O ator que interpretou o Predador, o Kevin Peter Hall, também aparece no final do filme como o piloto de helicóptero de resgate que salva o Dutch. O Dutch é o Arnold Schwarzenegger, né? O ator principal, o que mata o Predador. Outra curiosidade, a produção precisou parar temporariamente para que Arnold Schwarzenegger viajasse para o seu casamento com Maria Shriver. Já pensou? Muito legal, né? Com exceção de Arnold Schwarzenegger e do diretor John McTiernan, boa parte da equipe sofreu com intoxicação alimentar e problemas estomacais durante a produção. Lançado em junho de 1987, o Predador foi um sucesso de bilheteria e se tornou um clássico cult dos anos 80. O personagem gerou diversas sequências, quadrinhos, videogames e o famoso crossover com a franquia Alien.
Quase 40 anos depois, o duelo final entre Dutch, Arnold Schwarzenegger e o Predador continua sendo considerado uma das melhores batalhas de sobrevivência da história do cinema de ação e ficção científica. Hold it steady, almost done here. Action. Good block.